Nuremberg, Alemanha, 26 de maio de 1828. Um adolescente caminhava de forma estranha em direção ao portão da cidade. Próximos dali, 2 homens conversavam na praça Unschlittplatz. O garoto, vestido como um camponês e todo empoeirado, andava desajeitado e carregava em sua mão uma carta. Ele se aproximou dos homens, que notaram que ele era muito baixo para os 17 anos de idade que aparentava ter. E ali perguntou como chegar à Neue Torstrasse, mostrando a carta que carregava. Um dos homens, um sapateiro de nome Weichmann, pegou a carta e leu que estava endereçada ao capitão do 4º Esquadrão do Regimento Schmollische. Notando que o rapaz estava confuso e parecia não conhecer nada ali, Weichmann se ofereceu para levá-lo até o regimento, na Neue Torstrasse. Sem ter a mínima ideia, o sapateiro estava dando início a um dos casos mais enigmáticos do século. Você está ouvindo um dos primeiros podcasts do Brasil. É o mais antigo ainda em produção e o primeiro do gênero história, e também o primeiro no formato storytelling. Premiado 2 vezes como o melhor podcast do Brasil, ficou entre os 10 finalistas para melhor do mundo. Você está ouvindo o podcast mais épico do Brasil. Senhoras e senhores, eu sou o Christian Gurtner e esse é o Escriba Café. O 4º Esquadrão do Regimento Schmollische era comandado pelo capitão von Wessenich. Porém, ele não estava em casa quando o rapaz chegou. O criado da casa que o recebeu perguntou o nome do rapaz, que respondeu Kaspar Hauser. Tentando entender quem era e o que queria, o criado perguntou de onde ele vinha, no que o jovem respondeu quase de forma decorada: "Não devo dizer." E então chorou. Kaspar Hauser, falando num dialeto bávaro, contou que foi forçado a viajar dia e noite até ali. O criado, tocado pela história, ofereceu cerveja e carne para o cansado rapaz. Mas ele, estranhamente, não tocava em nada de comida, que não fosse pão e água. Quando o capitão chegou e foi posto a par daquela história, pegou o envelope que lhe era endereçado, e dentro encontrou 2 cartas anônimas. A primeira dizia: "Honorável senhor, envio a você esse rapaz que deseja servir ao rei. Esse rapaz me foi trazido no dia 7 de outubro de 1812. Eu sou um pobre lavrador com 10 filhos próprios. A mãe dele me pediu para criá-lo. Eu não fiz perguntas, nem relatei à polícia que eu tinha ficado com a criança. Achei que deveria criar o garoto como um filho. Assim eu criei como um bom cristão e nunca deixei que ele saísse de casa, para que ninguém, nem ele mesmo, soubesse onde ele estava. Por isso, você pode perguntar à vontade, mas ele não saberá lhe dizer onde é a casa. Eu o ensinei a ler e escrever e ele consegue escrever tão bem quanto eu. Quando eu perguntei a ele o que ele gostaria de ser, ele me disse que queria ser um soldado, assim como seu pai. Se ele tivesse pais, o que não tem, certamente teria sido um estudioso. Mostre-lhe qualquer coisa e ele conseguirá fazer." Eu levei ele só até Neumarkt. De lá ele seguiu para ir sozinho. Eu disse a ele que quando ele se tornasse um soldado eu iria visitá-lo, mas que fora isso, ele não está mais em minhas mãos. Honorável senhor, você pode perguntar a ele, mas ele não saberá dizer onde eu moro, pois eu o tirei da casa no meio da noite. Ele não consegue encontrar o caminho de volta. Eu respeitosamente me despeço, e não assinarei meu nome, pois caso contrário poderei ser punido. E ele não tem 1 centavo no bolso, pois eu mesmo não tenho nada. Se você não for ficar com ele, você deve acertá-lo na cabeça e enforcá-lo.
Estranhando toda aquela situação, o capitão pegou a outra carta que estava no envelope e que parecia ter sido escrita por outra pessoa, muitos anos antes, quando deixaram a criança aos cuidados do autor da primeira carta. Ela dizia: "O garoto foi batizado. O nome dele é Caspar. O sobrenome deve você mesmo dar. O pai dele foi um soldado. Quando ele fizer 17 anos, mande ele para Nuremberg, para o 6º Regimento, o mesmo que o do pai dele esteve. Eu te imploro que o crie até os 17 anos. Ele nasceu em 30 de abril de 1812. Eu sou uma garota pobre, não posso ficar com a criança. O pai dele morreu." O capitão começou a questionar o rapaz, mas ele respondia: "Meu pai adotivo me disse para dizer eu não sei, meritíssimo." E tirando o chapéu, continuou: "Ele me disse para sempre te chamar de meritíssimo e tirar meu chapéu." Ele repetia incansavelmente que queria ser um soldado, mas não conseguia responder mais nada, nem quem era seu pai adotivo e nem de onde viera. O capitão não engoliu aquela história e não achou aquele rapaz diminuto e estranho um bom recruta, mandando Caspar para a delegacia, dizendo se tratar de uma espécie de fugitivo. O garoto foi detido, interrogado, e então, sem saber o que fazer com ele, a polícia o enviou como prisioneiro para uma cela no castelo. As autoridades vasculharam os bolsos do rapaz, encontrando um rosário, uma chave velha, um livro de orações e folhetos religiosos. Ao ser interrogado pela polícia, Caspar parecia não entender direito as perguntas que lhe eram feitas. No entanto, os guardas começaram a notar que ele era muito mais perspicaz do que aparentava, apesar de demonstrar um vocabulário limitado. Por não ser um prisioneiro propriamente dito, o rapaz foi bem tratado na prisão nos meses seguintes. Enquanto isso, a notícia de que um garoto selvagem havia sido encontrado já percorria até mesmo outras cidades, e muitas pessoas queriam ver o tal jovem em sua cela. Ele se tornara uma atração também para cientistas, médicos e intelectuais que traziam uma curiosidade profissional. Aos poucos, Caspar Hauser foi perdendo o medo e a timidez, e seu vocabulário e compreensão, devido a algumas aulas que recebera em sua cela, pareciam estar enriquecendo, até que finalmente conseguiu contar sua história, ou pelo menos o que sabia dela. E essa história percorreria toda a Europa e posteriormente os 4 cantos do mundo. Caspar Hauser contou que passou toda a sua vida numa cela de aproximadamente 3 metros quadrados por 1,5 metro de altura. Ele passava a maior parte do tempo sentado, se encostando em um monte de palha para dormir. Ele não conseguia diferenciar o dia da noite e também não sentia frio ou calor. Não ouvia barulhos de fora e não via ninguém. Ele disse que sempre que acordava havia uma jarra de água e um pão de centeio ao seu lado. Ele não tinha a menor ideia de como a água e o pão eram colocados ali, mas disse que algumas vezes a água tinha um gosto estranho e o fazia dormir. Havia em sua pequena cela alguns poucos brinquedos, os quais ele passava seu tempo brincando. Certo dia, algo diferente aconteceu. Havia um banco à sua frente, com um pedaço de papel. Sobre seu ombro veio um braço que colocou um lápis em sua mão e o guiou sobre o papel. Ele disse que nunca olhou para trás. Não havia para o que olhar, pois, de acordo com suas próprias palavras, ele não tinha concepção de outra criatura existente além dele mesmo. O papel e o lápis eram deixados ali após as instruções, e algum tempo depois ele já conseguia escrever seu nome. Posteriormente, lhe foi trazido um livro, o mesmo livro de orações que ele carregava. Além disso, o visitante oculto de sua cela começou a ensiná-lo a falar, e aquela foi a primeira vez na vida que ele ouvira um som diferente. Ele aprendeu a repetir a frase: "Eu quero ser um soldado igual meu pai foi."
Certo dia, seu visitante oculto veio uma última vez para levá-lo embora. Ele teve muita dificuldade para andar, sendo ajudado por seu misterioso companheiro até que conseguisse ficar de pé por conta própria. Kaspar Hauser foi deixado numa estrada. As cartas foram colocadas em suas mãos e uma direção indicada para que ele seguisse até chegar numa grande cidade, o que de alguma forma ele conseguiu. Mas não sem sofrer com a claridade do dia e de estranhar e se amedrontar com todos os sons que ouvia naquela área populosa. Kaspar Hauser foi levado diante de uma comissão oficial para que contasse novamente sua história. E pouco depois, sua fama já percorria a Europa. Médicos o examinavam constantemente, principalmente para estudar aquele que chamavam de homem-animal. Ele era muito sensível à luz e a sons altos. Seu olfato também parecia ser muito apurado, e qualquer cheiro de flor o espantava. Ele bebia só água, nunca se acostumando com as bebidas mais consumidas da época, que eram a cerveja e o vinho. Cicatrizes foram encontradas em seu corpo e foram consideradas evidências de violência sofrida quando muito novo. Enquanto a polícia tentava encontrar as origens de Kaspar, em julho de 1828, ele foi adotado pela cidade de Nuremberg, recebendo uma pensão anual. Ele foi colocado sob os cuidados do professor e filósofo Georg Friedrich Daumer, que já havia lecionado para o rapaz em sua cela e agora poderia continuar as aulas. Mas com o grande número de pessoas que vinham visitar Kaspar, as aulas se tornaram complicadas, fazendo com que Georg exigisse o fim das visitas diárias, podendo o garoto, no entanto, encontrar os curiosos quando passeasse pela cidade. Muitos rumores começaram a circular. A história que parecia ter ganhado mais força foi a de que Kaspar Hauser era filho da Grã-Duquesa Stephanie de Baden, que teria sido roubado quando bebê. Ele não confirmava esses rumores, mas cada vez mais começava a agir como um príncipe no exílio. Mas a sua fama não duraria muito. Críticos sempre apontavam os detalhes contraditórios de sua história, e quando confrontado com perguntas, dizia que uma grande dor de cabeça tinha surgido, ou simplesmente respondia que nunca tinha dito aquilo. Alguns céticos diziam que as 2 cartas que ele trouxera foram escritas pela mesma pessoa. Com o declínio de sua fama, casos que o descreviam como uma fraude e como um manipulador se espalhavam. Foi aí que algo estranho aconteceu. Era o dia 17 de outubro de 1829. Kaspar Hauser foi encontrado agachado no porão da casa em que ele vivia. Havia um corte em sua testa por onde escorria sangue. Depois de tratado, ele permaneceu acamado por 2 dias, até que contou o que aconteceu. Um homem com seu rosto tampado havia invadido a casa com uma faca e cortou sua testa, dizendo que ele iria morrer. Pela voz e estatura, Kaspar reconheceu o homem como sendo aquele que o mantivera numa cela por toda a vida. A polícia não achou evidências de uma invasão, e ninguém na casa disse ter percebido a entrada de um homem. Com a credibilidade do rapaz já abalada e a inconsistência da história, logo começaram a acusar Kaspar de ter ele próprio se cortado para recuperar sua fama. Mas o rapaz passou a ser escoltado por 2 policiais, e o professor Daumer solicitou às autoridades que ele fosse levado para viver em outro lugar. Ele afirmou que tinha suspeitas de que seu aluno e hóspede era um mentiroso compulsivo, como afirmou em uma de suas cartas, dizendo:
A natureza de Kaspar Hauser tinha perdido grande parte da sua pureza original e que uma tendência altamente lamentável para a falsidade e a dissimulação tinha se manifestado. O rapaz fora levado para viver com um comerciante chamado Biberbar, mas a estadia seria curta, já que Biberbar não tolerou as mentiras e a preguiça de seu hóspede. A gota d'água aconteceu no dia 30 de abril de 1830, quando os guardas que cuidavam da escolta ouviram um tiro dentro da casa e correram para investigar, encontrando Kaspar sangrando de um dos lados da cabeça. Ele disse que foi um acidente, mas as circunstâncias eram implausíveis, o que fez com que Biberbar pedisse que levassem Kaspar para morar em outro lugar. Kaspar Hauser se mudou para a casa do barão von Tucker, que logo se convenceu de que o rapaz estava moralmente corrupto pela fama que recebera inicialmente. No entanto, a fama internacional daquele estranho caso ainda perdurava. Em 1831, Lord Stanhope, um nobre inglês, criou um grande interesse pelo rapaz. Depois de se encontrar com Kaspar e ouvir suas histórias, ele colocou uma grande recompensa por informações sobre quem quer que tenha criado o garoto aprisionado. Nenhuma informação jamais chegou. Kaspar disse que misteriosamente se lembrava de algumas palavras em húngaro, o que fez com que Stanhope o levasse até a Hungria em busca de respostas. De volta a Nuremberg, a fama dele não estava boa. A pensão anual fora cancelada e informaram a Stanhope que Kaspar era agora problema dele. O inglês colocou o jovem então sob os cuidados de um professor chamado Meyer, em Ansbach. O britânico estava empolgado com toda a situação. Kaspar começou a dizer que era o filho de uma condessa húngara, o que fez com que Lord Stanhope mandasse agentes de volta à Hungria para investigar o caso. Nenhuma pista foi encontrada. A frustração de Lord Stanhope aumentou com os relatos do professor Meyer de que o jovem não estava estudando direito e que mentia cada vez mais. No dia 9 de dezembro de 1833, enquanto Stanhope estava viajando, Kaspar Hauser teve uma briga terrível com o professor Meyer, o que deixou o jovem preocupado com a reação de Stanhope quando voltasse. Mas, 5 dias depois, novamente, algo estranho acontece. Kaspar chega correndo em casa, ofegante e sangrando de uma ferida no peito, dizendo a Meyer que alguém o tinha esfaqueado. Ele levou Meyer até os jardins públicos e mostrou o local onde tinha sido atacado. Disse que tinha sido ludibriado a ir até ali e, quando foi atacado, viu que o homem tinha um saco, e o saco ainda estava ali. Ele conseguiu sair correndo de volta para casa. Kaspar foi atendido por médicos, que notaram que o ferimento não parecia ser muito profundo. A polícia foi investigar o local do crime e encontrou o dito saco, que continha um bilhete com os dizeres: Hauser poderá dizer exatamente como me pareço e de onde venho. Para poupá-lo do trabalho, eu mesmo digo: venho da fronteira da Bavária, no Rio. Eu vou até dar o meu nome. E assina com as iniciais MLOE. A polícia foi pegar o depoimento do acamado Kaspar, mas com dificuldade, pois suas condições pioravam. Provavelmente a facada tinha sido mais profunda do que imaginavam. Kaspar contou que encontrou uma pessoa aguardando em casa e que trazia um bilhete com o convite do jardineiro dos jardins públicos, o convidando a conhecer alguns exemplares de argila encontrados no novo poço. Kaspar foi sozinho para o local determinado, mas não havia ninguém lá. Um pouco mais à frente, um homem foi de encontro a ele, colocando um saco em sua mão e dizendo: eu te dou isso. Assim que segurou o saco, Kaspar recebeu a facada no peito.
Tentando desvendar aquele caso, a polícia voltou para ouvir mais de Caspar, mas não foi possível. O jovem piorou drasticamente, até que em 17 de dezembro de 1833, Caspar Hauser morre. Se as histórias contadas por Caspar Hauser eram verdadeiras, total ou parcialmente, ou se eram mentiras ou ilusões, ninguém sabe. Igualmente, se as tentativas de assassinato tenham sido auto-infligidas ou não, e até mesmo se sua morte tenha sido consequência de uma dessas mentiras em busca de fama, também não se sabe. A autópsia levantou muitas questões sobre o que aconteceu naquele último ataque. Os médicos se dividiram entre as opiniões, uma de que o ferimento foi auto-infligido, a outra de que ele realmente foi assassinado. A teoria do assassinato foi explicada como sendo uma forma de impedir que Caspar Hauser provasse suas origens nobres, o que significaria que mistérios e intrigas muito maiores estavam por trás daquela estranha história. Já na teoria do ataque auto-infligido está o fato de que a história contada pelo rapaz é contraditória. Começando pelo fato de que ele nunca tinha demonstrado interesse por argila e de que o bilhete encontrado no saco continha peculiaridades da escrita do próprio Caspar. Ele não quis se matar, mas a força utilizada para que a faca perfurasse sua camisa pode ter sido suficiente para que o golpe fosse acidentalmente fatal. O que realmente aconteceu? O único que sabe de fato morreu naquele dia de dezembro de 1833. Muito tempo após a sua morte, Caspar Hauser ainda intriga pesquisadores, historiadores e psicólogos. Seja como um mitomaníaco ou como um dos mais peculiares casos de crianças selvagens registrados, Caspar Hauser passeia pelos corredores e auditórios de faculdades de psicologia em todo o mundo. Artigos e mais artigos são publicados, e até mesmo a primeira gravação desse episódio do Escriba Café, que foi ao ar quase uma década atrás, foi tocado em salas de aula de cursos de psicologia ou indicado a alunos. Caspar Hauser foi uma das grandes incógnitas europeias de sua época. Em Ansbach, na Alemanha, há duas estátuas daquele que ficou conhecido como o Filho da Europa. Uma retratando Caspar como foi encontrado, e a outra o retratando um pouco mais velho, como um rapaz civilizado. No local onde ele levou a facada fatal, também se ergueu um monumento, onde está escrito em latim: Hic occultus occultu occisus est. Aqui, um desconhecido matou um desconhecido. Eu sou o Christian Gurtner e esse foi mais um episódio do podcast Escriba Café. Siga o Escriba Café nas redes sociais. Em todas elas é Escriba Café, tudo junto, Escriba Café. E também assine o lado B do Escriba Café, o Escriba Café Premium, e tenha acesso a conteúdo exclusivo e a versão estendida dos episódios. Além disso, você também vai estar apoiando o projeto. Basta acessar escriba.café. Não tem .com nem .br, é só escriba.café. Vai ser uma honra ter você em nossa comunidade de assinantes.
E para você que já é assinante e está ouvindo esse episódio pela plataforma de assinantes, lembre-se que no finalzinho desse episódio você tem mais conteúdo. Então, continue por aqui. A todos que me ouvem, o meu muito obrigado. Um grande abraço e fiquem em paz.